Olá a todos vocês, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo permaneça com todos de um modo muito especial. Esse trimestre está sendo proposto a todos nós o estudo do livro de Êxodo, o livro da Bíblia, Êxodo, que faz parte do Pentateuco e, claro, o livro de maior referência a respeito da vida de Moisés, a respeito de como o povo de Deus foi retirado como escravo do Egito, mas existem muitas questões, muitas nuances que nós precisamos compreender a respeito deste livro para sabermos de fato qual o propósito de Deus, a intenção de Deus e a maneira que Deus continua cuidando de todos nós em nossos dias, nos dias atuais. Afinal de contas, quando nós estudamos a Bíblia, o propósito é conhecer o caráter de Deus e conhecer a nós mesmos nas nossas dificuldades e limitações, para compreendermos aquilo que precisamos crescer, precisamos mudar, para sermos mais parecidos com Jesus Cristo, o próprio Deus que se fez carne e habitou entre nós, nos apresentando um modelo de como viver segundo os propósitos de Deus. Então, nós buscamos conhecimento, buscamos crescimento, buscamos compreender essa vontade. O chamado Antigo Testamento, ele tem um ciclo de que muitas vezes o povo de Deus vai para o cativeiro. E o momento mais enfático, mais forte, foi de fato aqui no Egito, porque nós temos duas fases que foram apresentadas aqui. Primeiro, a correção de Deus com relação ao seu povo, mas nós temos que compreender alguns detalhes desta correção e por que que isso aconteceu dentro da perspectiva da fé, dentro da perspectiva bíblica. Por que que Deus ele corrigiu o seu povo que estava ali no Egito e foi colocado como escravo, mas não corrigiu aqueles que o estavam oprimindo, que era o povo do Egito? Qual era esta relação? Como nós podemos compreender isto um pouco melhor? Quando nós observamos o texto de Êxodo, capítulo 1, a partir do versículo 1, o texto diz assim: São estes os nomes dos filhos de Israel que entraram com Jacó no Egito. Cada um entrou com a sua família. Ruben, Simeão, Levi, Judá, Issacar, Zebulon, Benjamim, Dan, Naphtali, Gade e Asser. Todas as pessoas, pois, desceram de Jacó e foram 70. José, porém, estava no Egito. Faleceu José e todos os seus irmãos e toda aquela geração. Mas os filhos de Israel foram fecundos e aumentaram muito e se multiplicaram grandemente, se fortaleceram de maneira que a terra se encheu deles. Entre mentes, se levantou um novo rei sobre o Egito, que não conhecera José. Ele disse ao seu povo: Eis que o povo dos filhos de Israel é mais numeroso e mais forte do que nós. Eia, usemos de astúcia para com ele, para que não se multiplique e seja o caso que, vindo guerra, ele se junte com os nossos inimigos e peleje contra nós e saia da terra. E os egípcios puseram sobre eles feitores de obras para os afligirem com as suas cargas. Os israelitas edificaram a Faraó as cidades celeiros, Pitom e Ramassés. Mas quanto ao mais afligiram, tanto mais se multiplicaram, tanto mais se espalharam, de maneira que se inquietaram por causa dos filhos de Israel. Então, olha o que está acontecendo aqui. Nós temos a história de José, do Egito, né? José, o filho de Jacó, ele vai para o Egito, é vendido como escravo para o Egito pelos seus irmãos, e naquela artimanha que os seus irmãos fizeram ali, e falaram até para o seu pai que José teria sido morto por um animal. Não era isso que tinha acontecido, eles mentiram, mas José foi vendido como escravo para o Egito. José se torna ali o governador do Egito com as bênçãos de Deus,
nós conhecemos bem essa história, e com o governador do Egito, existe ali um período de escassez, um período de fome, em que todos ali precisam de suprimento, precisam de um lugar onde lhe seja como um ponto de abastecimento, e esse lugar passa a ser o Egito, que está sendo governado por José. E aí, Jacó, que passa a ser Israel, né, o nome é mudado por Deus, ele passa a ser Israel, ele vai buscar alimento, eles vão buscar alimento ali no Egito, e José, sendo governador, até que chega um ponto em que José se revela que é o irmão deles e traz toda a família para o Egito. Mas, como diz o próprio texto aqui, eles foram em número de 70, mas se multiplicaram, cresceram, foram fortes. Eles foram para o Egito como convidados, eles não foram como escravos. O problema é que ali, dentro das bênçãos, dentro da percepção que eles estavam vivendo das bênçãos de Deus, eles acabaram se afastando de Deus, se esquecendo de Deus, porque o ser humano tem essa dificuldade. Quando ele está em meio às bênçãos, ele tem a tendência de se esquecer de Deus. As pessoas se aproximam de Deus no sofrimento porque querem que aquele sofrimento acabe. No entanto, quando o sofrimento vem com maior intensidade, ele se volta novamente para Deus. E Deus, para corrigir o seu povo, fez exatamente isso, permitiu que eles fossem colocados em sofrimento para que eles se arrependessem e voltassem para Deus. Afinal de contas, ali está um povo que deve ser referência para todos os outros. Muitas pessoas perguntam, mas por que Deus coloca como escravo os filhos de Israel, mas os egípcios, que são mais tiranos, que estão ali torturando os israelitas, por que Deus não castiga os israelitas? Né? Porque Deus está cuidando dos seus filhos, Deus está cuidando daquele que tem compromisso com ele, daquele que tem aliança com ele, daquele que é para ser referência para o outro. O outro não conhece os princípios, os valores, os conceitos de Deus. Então, ele tem que ser educado, tem que ser discipulado, ele tem que aprender as questões de Deus. E quem vai ensinar, se a pessoa que está ali para ensinar também está corrompida? Então, Deus, ele tem que exortar os seus filhos para que eles voltem ao seu propósito original e assim possam ensinar aos egípcios quem de fato é Deus. Esta missão certamente está passando para nós também, em nossos dias. Nós temos a responsabilidade de nos apresentar como filhos de Deus, como diz Romanos capítulo 8, versículos 18 e 19, onde vai falar ali que a ardente expectativa da criatura aguarda a manifestação dos filhos de Deus. O que quer dizer isto? Ali está dizendo que todos são criaturas, porque são criados por Deus, mas eles esperam que os filhos de Deus tenham um comportamento diferente, um princípio diferente, valores diferentes, e que esses princípios e valores tragam benefícios, que a sua família seja mais estruturada, que haja bênçãos, que haja paz, que haja amor, que haja os frutos do Espírito Santo dentro daquela família. Então, as pessoas esperam que os filhos de Deus sejam referência para eles. Agora, se nós não somos referência, né, eu tenho um amigo que também é pastor de outra denominação e ele diz assim: se eu não faço diferença, que diferença faço? Então, nós estamos neste mundo para fazer a diferença para o bem, não para discutir bobagens, tolices, doutrinas que não são bíblicas e não levam a fundamento nenhum, e nem discutir questões denominacionais. Somos cristãos e devemos aprender de Cristo e nos permitir que o Espírito Santo nos guie segundo a sua vontade, segundo a palavra de Deus como regra de fé e prática. Nós
temos este princípio, que buscamos a paz com todos, buscamos o amor com todos, buscamos conhecer mais de Deus para fazermos a sua vontade e, desta forma, vivermos bem, vivermos em paz, vivermos todas as bênçãos que Deus tem reservado para nós. Então, agora nós temos o povo de Deus ali no cativeiro do Egito, e desta maneira, esse povo que já está há muito tempo sofrendo, está ali como escravo, eles precisam de libertação. Já aprenderam o que tinham que aprender, já foram exortados no que tinham que ser exortados, e agora está no momento deles saírem de lá. E o livro colocado como Êxodo, né? Êxodo por quê? Porque a saída não é simplesmente a saída de uma família ou de um grupo de pessoas. É uma saída muito grande. O próprio texto aqui, como nós lemos, fala que os israelitas ali já estavam em número maior do que os próprios egípcios. Então, eles foram ali como convidados, se tornaram escravos e multiplicaram tanto, tiveram tantos filhos, que o seu número era maior do que o número das pessoas da cidade. Né? É mais ou menos quando nós vemos, em algumas situações, principalmente temporadas em litorais, é muito comum a cidade ser pequena e nos tempos de alta temporada, de férias, as pessoas vão para o litoral e o número de visitantes fica maior do que o número de moradores. Né? E isto está acontecendo aqui no Egito. O número dos israelitas que foram como convidados e agora estão como escravos ultrapassa o número dos moradores. E os governantes começam a ficar preocupados com essa questão, porque agora eles estão ameaçados que os israelitas, junto com outros povos, podem querer tomar o Egito para si, já que eles são em números maiores. E aí foram colocados como escravo para servir ao Egito e também na tentativa de inibir o crescimento. Mas o fato é que eles continuaram crescendo. Só que chega um ponto em que eles têm que sair dali, porque têm que seguir a sua vida com Deus como referência para todos. Então, Deus levanta Moisés, e Moisés, junto com Arão, seu irmão, vão ali dirigidos por Deus para promover esta libertação ali do seu povo no Egito. E aí nós temos o livro de Êxodo num enredo muito bonito, vendo as ações de Deus, os cuidados de Deus e observando em que nenhum momento Deus desampara o seu povo. Nenhum momento Deus nos deixa sozinho. É isso que Deus está mostrando, Ele está apresentando. Muitas dificuldades que nós passamos são correções de Deus por causa da nossa má postura, por causa da nossa tendência para o pecado, por causa da não observância da palavra de Deus, e nós, muitas vezes, cavamos os nossos próprios problemas, né, e nos enfiamos nesses buracos em que cavamos. Por quê? Porque não observamos direito a palavra de Deus. A palavra de Deus é viva e eficaz, serve para instrução, para correção na justiça, como fala o texto de Timóteo 3,16. Então, nós temos que aplicar a palavra de Deus em nossas vidas, porque desta maneira nós vamos evitar muitos problemas. Quando nós fazemos diferente daquilo que Deus ensina dentro da Bíblia, nós acabamos gerando problemas. Mas mesmo dentro dos problemas, Deus não nos abandona. Ele continua conosco, e é isto que mostra de uma maneira muito clara aqui no livro de Êxodo. Deus está atento aos seus problemas, às aflições, às dificuldades que você está passando, e jamais vai te deixar sozinho. E no momento certo, no momento em que você se voltar para Ele, Ele vai providenciar, segundo a direção do Espírito Santo, a solução para aquilo que você está vivendo. Da mesma forma, quando
os israelitas saíram do Egito e foram para Canaã e acabaram ficando 40 anos ali andando no deserto, o que também não era projeto de Deus, mas aconteceu pela incredulidade. Eles foram direto a Canaã, mas acharam que não poderiam entrar ali porque ficaram com medo dos gigantes que habitavam aquele lugar. Então, Deus não permitiu que aquela geração que saísse do Egito entrasse em Canaã, só entrou a geração seguinte, liderados por Josué e Caleb. Agora, durante esses 40 anos de peregrinação no deserto, Deus não deixou faltar alimento, Deus não deixou faltar água, Deus não deixou faltar nada do que foi necessário para a sobrevivência deles ali neste período. Não deixou de faltar o alimento necessário, não deixou faltar roupas, sandálias, não deixou faltar alimento para os rebanhos, não deixou faltar absolutamente nada. Então, isto mostra que Deus está sempre conosco, provendo o que nos é necessário. Deus está atento às nossas necessidades. Então, o livro de Êxodo nos ensina que nós podemos confiar no Senhor, porque Ele tem cuidado de nós. Ele apresenta, acima de tudo, que o Deus que corrige também cuida, também abraça, também provê o que é necessário, também caminha conosco em todas as circunstâncias e jamais nos abandona nos momentos de aflições. Então, continue perseverando, confie em Deus, deixe Deus guiar a sua vida, seja fortalecido pelo poder de Deus, esteja atento à voz do Espírito Santo, dedique tempo para a leitura da Bíblia e para a oração, porque a comunhão com Deus trará as soluções que você necessita para cada dia, para cada circunstância, para cada orientação que você precisa. Deus tem a solução necessária. Vamos orar? Vamos falar com Deus. Senhor, nosso Deus e Pai, nós te agradecemos, Senhor, pela tua graça e misericórdia, te agradecemos pelo teu poder sobre nós, e como ministro do Evangelho, em nome de Jesus, eu peço as tuas bênçãos sobre todos os que estão acompanhando essa mensagem, que eles recebam de ti sabedoria, discernimento, e que eles compreendam a tua vontade, que é sempre boa, agradável e perfeita. Nós te agradecemos, Pai, porque desfrutamos dos teus cuidados todos os dias, da tua provisão, e sabemos que o Senhor tem nos oferecido muito mais além do que nós pedimos ou pensamos, segundo o seu poder que opera em nós. Colocamos nossas vidas em tuas mãos, declaramos que confiamos em ti e agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a todos. Tenha um excelente dia, em nome de Jesus.